Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta ao J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, eu vou ser bem objetivo na lição de hoje, ok? Pois é, a nossa lição é a lição de número 9 e ela traz um título bastante interessante falando sobre o avivamento. É uma pauta sobre movimento pentecostal, sim, com toda a propriedade, só que promovido no Brasil. Quando chegou, como chegou, quem foi responsável por isso? Pois é, tudo isso a gente vai ver aqui dentro da lição, ok? A lição vai responder isso pra gente. Se ela não responder, a gente vai para a Bíblia. Se mesmo a Bíblia não for suficiente, a gente vai para a história. Eu acredito que nada é mais tão categórico e mais expressivo que a Bíblia. Com certeza ela vai ter resposta para isso. Tanto é que se a lição hoje está pautando isso, é porque a Bíblia foi o canal principal para isto acontecer, ok? Pois bem, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Eu quero aqui externar meus agradecimentos a Deus, aos meus líderes aí à frente da IBD, à nossa presidência, do nosso ministério, enfim, a vocês lindos e perfumados professores e professoras do nosso ministério, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com esse time de professores que aqui estão alocados no canal, tá sempre trazendo uma pauta, uma aplicação, uma mensagem para ser utilizada pelos senhores e pelas senhoras e, é claro, mostrar para os nossos alunos que eles podem de fato aprender e serem edificados por uma palavra que está vindo por meio da lição, mas que está pautada e centrada nas Escrituras. Vamos ao que interessa, né? Nossos amigos, claro, que nos acompanham aí, por favor, não esqueçam, o seu like é muito importante. Eu costumo dizer que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Pegue esse dedo abençoado, já deixa um like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui conosco até o final. Vamos lá? Vamos para a lição. O avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo da mesma diz o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, coisa linda demais, e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6. Coisa forte, né? Nossa verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Sim, Deus derramou, isso é fato, no Brasil. Quando isso aconteceu? 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil, e a gente vai falar ainda sobre esses pioneiros, né, com toda a propriedade. Mas o movimento pentecostal é uma coisa assustadora que vem acontecendo desde que o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja em Atos dos Apóstolos. Ou seja, o que acontece no Brasil é uma continuação daquilo que lá aconteceu e que está escrito na palavra, né? Todos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. Pois é, chegou a vez do Brasil, e o Brasil foi então avultado por esse movimento, promovido aí pelos homens de Deus, possuídos, cheios do Espírito Santo, que foi Daniel Berg e Gunnar Wingre, com certeza. Mas ele continua dizendo: ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Ele não só pode, como ele faz a hora que ele quiser. Eu acredito que nesses últimos dias nós precisamos de um avivamento desse, né? As coisas estão todas loucas, está tudo fora do lugar. O que é errado agora é certo, o que é certo agora é errado. Pois é, as pessoas estão transmutadas, né? Se transformando, se deixando levar por umas condutas que eu vou te contar, pelo amor de Deus, sem pé nem cabeça, gente. O cão está entrando, está causando uma esquizofrenia geral. A igreja precisa orar, precisa parar de ficar dividida entre esses partidos e entrar no joelho na oração para Deus fazer algo poderoso na nossa nação. Precisamos de uma intervenção divina urgentemente.
Pelo amor de Deus. Vamos lá? A nossa leitura diária dentro das referências bíblicas de segunda a sexta traz para a gente descrições muito boas. A primeira delas vai falar sobre a missão da igreja, tá? Ela se faz dentro e fora. O papel da igreja, o trabalho da igreja é dentro e fora, tá? Se a gente for olhar para dentro da realidade da obra missionária, é mais fora do que dentro. Dentro é o preparo, é o ensinamento, é a orientação para colocar os guerreiros, os soldados do lado de fora, prontos para fazerem a obra do Senhor. É assim que funciona. A segunda, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Isso é muito bonito, né? Uma das preocupações de Paulo era que o Senhor abrisse portas para que o Evangelho pudesse chegar. E ele até agradecia a Deus quando as portas se abriam. Pois é, devemos ter a mesma noção de Paulo, tá? O mesmo pensamento de Paulo em relação às portas se abrirem para a gente pregar a palavra do Senhor. A descrição aqui de Apocalipse 3:7 é muito interessante porque Deus é aquele que abre e ao mesmo tempo é aquele que fecha. Uma vez quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Lindo demais. Vamos lá, terceira. São bem-aventurados os perseguidos pelo Evangelho. Coisa linda, né? São bem-aventurados os perseguidos pelo Evangelho. Bem-aventurados são quando vos perseguirem, maltratarem, tá? E mentindo, disserem todo mal contra vós. Mesmo assim, Jesus diz que nós somos bem-aventurados, bem-sucedidos, felizes somos. Pois é, quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a prova, não é o fim. É apenas o começo de uma nova história onde o Senhor vai manifestar o seu poder. Fica tranquilo, abraça a missão, faça a obra como um bom evangelista do Senhor, como um bom missionário, como um bom pregador, seja um canal nas mãos do Senhor. Vamos para a próxima. Sinais e maravilhas são as marcas do avivamento espiritual. Lindo demais. A igreja primitiva mostra para a gente com toda a propriedade o que são essas marcas, né? Esses sinais e essas maravilhas. Temos um Estevão que fazia tudo isso, foi até perseguido, foi até morto. Por quê? Porque havia sobre ele um poder sobrenatural que ninguém podia mudar ou convencer. Era extraordinário e ele fazia sinais e maravilhas. Pois é, sinais e maravilhas, disse o Senhor Jesus, seguiriam os que creem. Se nós cremos, faremos sinais e maravilhas. Vamos lá, vamos para a próxima. A pregação avivada é seguida de sinais e maravilhas. Pois é. A última delas, o avivamento se confirma em demonstração do Espírito e do poder. Aí a gente fecha para não ficar preso e vai para dentro da nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, está pautada aqui em Atos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de número 1 a 17. Veja o que diz. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, Paulo vai fazer uma pergunta clássica, né? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, nem ouvimos, nem sabemos o que é Espírito Santo. Então ele continua perguntando, em que vós sois batizados? E eles responderam, no batismo de João. Paulo então disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Paulo, conhecedor, vai dizer, então foi o batismo do arrependimento, né? Pois é. Vamos lá, continuando a leitura. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Olha só, o batismo de João é o batismo do arrependimento. Certamente foi esse o batismo de vocês. Mas o mesmo João, quando batizava, ele disse que o Espírito Santo
viria. E Jesus Cristo seria o responsável. Está escrito lá com toda a propriedade. João está batizando. As pessoas estão vindo. Jesus vem a ele. E quando Jesus aparece para ser batizado, ele: tu vens a mim, eu que careço ser batizado por ti. Mas a verdade é que João faz uma declaração. Ele diz que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João mostra: eu batizo com água, mas o que vem, né? O que vem depois de mim, ele batiza não só com isso aqui, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, isso é impressionante. Jesus aparece, Jesus é batizado, João indaga, mas Jesus responde dizendo: não, isso é para que se cumpra as Escrituras. Pega a visão, vamos lá, deixa eu ir para a próxima, senão a gente ficar preso aqui. Pois bem, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo continuando ainda explicando para eles. Ele impondo-lhes a mão, agora Paulo levanta a mão sobre eles, pois é, e veio sobre aqueles que ainda nem sequer havia ainda ouvido falar do Espírito Santo, quando Paulo impõe as mãos sobre eles e ora certamente, pedindo para que o Espírito Santo descesse sobre eles, o texto diz: veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Coisa linda demais. Estes eram ao todo uns 12 varões. Lindo demais, né? Pois é. Vamos lá. Bom, nós temos aí um plano de aula dentro da nossa lição que merece a nossa atenção. Eu vou deixar esse plano de aula por conta dos professores, eu não vou fazer menção dele, tá bom? Vou deixar por conta de vocês. Vocês fiquem à vontade para vasculhar, cavar, tá? E trazer as informações para os alunos. Eu vou direto para os objetivos da lição. Os objetivos são, o primeiro deles, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Sim, claro, né? Com toda a propriedade. Pontuar, número 2, o nascimento, tá? Do novo movimento. Pontuar o nascimento desse novo nascimento. Vamos lá. Terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Veja bem. O movimento pentecostal aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Desde então até os dias atuais, esse movimento vem permeando a história, deixando marcas indelegáveis através do tempo, de um poder que veio para mudar, que veio para revestir, que veio para capacitar a igreja em tempos difíceis. Só para constar, 1910 entrava no Brasil o movimento pentecostal. Mas ao mesmo tempo entrava também uma outra força espiritual contrária, tá? À espiritualidade do movimento do Espírito Santo. E é claro, Deus com toda a propriedade está aqui preparando a igreja para uma guerra que iria acontecer. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Momento em que espíritos estariam entrando para se apossarem das pessoas, era necessário que o Espírito Santo viesse libertar essas pessoas também, com toda a propriedade. O que eu vejo um Deus que ama a sua criação, independente de que estado, de que nação ela venha a ser. Eu vejo um Deus que se preocupa em alertar o seu povo e mostrar verdadeiramente que ele é responsável pelo movimento pentecostal, pelo avivamento pentecostal, pela manifestação pentecostal com toda a propriedade. Afinal de contas, escrito está: é para todos quanto Deus, o nosso Senhor, os chamar. Amém? Bom, queridos, aí vamos para a nossa introdução. Quando a gente chega dentro da introdução, o autor começa dizendo que a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual do país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia. Veja isso, olha o que ele diz, tá? Mudou a realidade espiritual do país. Ele não está dizendo da igreja batista que estava lá, aonde foi que os 2 missionários acharam guarida. Não. Aonde eles foram lá, não. Ele está dizendo do país. E de fato, a história, tá, que se inicia ali com o movimento pentecostal abraçou o Brasil de forma irreversível.
Pois é, isso é lindo demais. Tá? É claro que a liturgia daquela igreja mudou, né? Segundo o historiador, os cultos passaram a serem mais avivados, mais fervorosos, mais animados. As pessoas iam para a igreja, tá? E após o culto terminar, ficavam ali horas e horas aonde Daniel Berger e Gunnar Wing estavam alojados, às vezes altas horas da noite, ouvindo das maravilhas de Deus por meio desses dois homens de Deus possuídos pelo fervor do Espírito Santo. A igreja passou a ser animada. E aí que começa a acontecer as coisas. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Pois é, a gente está só na introdução. Vamos lá. Irreversível em termos de liturgia. Proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Tudo isso estava acontecendo. E é claro, os tradicionais estavam ficando doidos. Que negócio é esse? Pois é, que movimento é esse? O que está acontecendo? Faz-me lembrar de William Seymour, pois é, quando orou para que Deus fizesse um avivamento, e Deus começou a promover o avivamento também através dele. Repórteres, pessoas de todos os lugares vinham para saber o que estava acontecendo na Rua Azusa. Pois é, não foi muito diferente aqui não. Vieram repórteres, vieram pessoas perguntando, todo mundo queria saber o que estava acontecendo no Pará. O que está acontecendo em Belém do Pará? Meu Deus do céu. Foi a chegada do Espírito Santo. Não foi nem a chegada de Daniel Berger e Gunnar Wingre, sim. Eles foram apenas canais, instrumentos de um movimento que nasceu no coração de Deus e que estava agora entrando no Brasil com força total. Pelo amor de Deus. Isso é lindo. Deixa eu continuar. Tá aí. Meu Deus do céu. Uau. Bom, o movimento pentecostal no Brasil é o que a gente vai estudar aqui. Tópico de número 1 da nossa lição. O movimento de Atos se repete no Brasil. Subponto de número 1. Pentecostes entre os salvos. Bom, ele coloca aqui uma pauta dizendo, em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Sim, a gente acabou de falar sobre isso. Há uma pergunta. A pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha que coisa interessante. Ele coloca aqui até diferente as perguntas. A primeira, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Tá? Ele vai colocar uma segunda pergunta de uma forma bem diferente, dizendo, tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E a última ele coloca aqui dizendo, recebeste já o Espírito Santo depois que cresces? Ou que crestes? Pois é, veja bem, são 3 perguntinhas, mas na verdade é uma pergunta. A primeira é evidente, né, com toda a propriedade. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? É o que lemos aqui no texto, no texto... Sangue de Jesus tem poder. Bom, queridos, então saindo aqui da nossa introdução, a gente chega aqui dentro do nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico diz o seguinte: o movimento de Atos se repete no Brasil. Veja bem, o movimento de Atos se repete no Brasil. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos aconteceu agora no Brasil. Pois é, é uma realidade para todos os tempos. E chegou a vez do Brasil. O primeiro subponto, Pentecostes entre os salvos. Bom, o autor diz aqui que em Atos 19:2, tá, o apóstolo Paulo traça uma pergunta para os crentes da região de Éfeso. E a pergunta recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Ele até coloca de forma diferente essa mesma pergunta por mais 2 vezes. A segunda expressão da pergunta, tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E a terceira, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Pois é, independente da forma como seja feita a pergunta, independente das traduções que existam, o fato é, a primeira é muito clara, né? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? A pergunta de Paulo é muito clara. Vocês, quando passaram a acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês,
Vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta é muito clara deles. Nós sequer nem sabemos o que é Espírito Santo, pelo amor de Deus. Veja bem, eles não sabiam nem o que era o Espírito Santo. É claro que a gente vai ver com muita propriedade, né, a indagação de Paulo crescendo. Vocês receberam o batismo de João, que é o batismo do arrependimento? Sim. Mas no momento que Jesus estava batizando para o arrependimento, ele fez uma declaração que Jesus Cristo haveria de batizar com o Espírito Santo. Pois é, e após explicar para eles, uma vez que eles creram apenas no batismo de João, após receber a orientação e a explicação do apóstolo Paulo, o mesmo agora levanta as mãos, impõe sobre eles, e eu acredito que orando, pede para que o Espírito Santo desça sobre eles. Pois é, o Espírito Santo desceu e eles foram batizados. Falaram em mistérios e profetizaram. Pois é, vamos para o subponto de número 2. O autor já começa a sua pauta dizendo, como foi visto na lição anterior, tá? Duas pautas, duas experiências distintas para falar de salvação e falar de batismo com o Espírito Santo. Ele até coloca para a gente aí, letra... Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Bom, queridos, então chegando aqui dentro do subponto de número 2, o autor coloca para a gente aí a plenitude do Espírito Santo. A sua pauta de aplicação começa com ele trazendo aqui à tona o que foi falado na lição anterior. Ele diz que, como foi visto na lição anterior, foi visto duas experiências distintas, tá? No livro de Atos dos Apóstolos. Foi vista no livro de Atos dos Apóstolos duas experiências distintas. Vamos lá. A primeira delas falando sobre a experiência da salvação e a segunda no batismo com o Espírito Santo. Ele diz ainda dentro da sua pauta que no capítulo 19 a gente vai ver essas duas experiências distintas, literalmente com toda a propriedade, tá? A primeira delas a gente até vê quando Paulo pergunta e eles respondem que foram batizados no batismo de João. Pois é, o batismo de João é o batismo de arrependimento, é o batismo que confirma a salvação, está escrito aí, ok? E o autor ainda coloca, receberam o batismo de João e logo em seguida recebem o batismo com o Espírito Santo. Automaticamente, como já disse para vocês, Paulo explica para eles, ó, assim como João batizou, o batismo do arrependimento, tá? E uma vez que ele batizou para o arrependimento, ele também fez menção do batismo com o Espírito Santo ocasionado por Jesus. Ok? Pois é, então as duas experiências estão aqui muito distintas, muito claras, totalmente diferentes. Ou seja, eu preciso entender que são duas coisas diferentes. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Veja bem, eu preciso necessariamente ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo? Não. Eu preciso dos dons espirituais para ser salvo? Não. Se alguém está ensinando que você precisa ser batizado com o Espírito Santo, que você precisa se utilizar dos dons para ser salvo, balela, é heresia. Tá? Não. Tá? Nós carecemos do batismo com o Espírito Santo, sim, para um revestimento de poder, porque foi uma promessa de Jesus. Jesus disse que ia enviar, Joel profetizou, Jesus ratificou, o Espírito Santo veio, aconteceu para a igreja se tornar literalmente um canal, tá, avultado de propagação da mensagem do Senhor. Tá? Mas quem salva é Jesus Cristo. O Espírito Santo deixa isso muito claro, muito claro. Tá? E o seu papel, através da sua manifestação e do seu poder, é justamente levar-nos e levar pecadores a crerem, serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Eu não preciso do batismo para ser salvo. Eu preciso de Jesus para ser salvo. Mas eu tenho que me batizar? Sim, porque o batismo é uma confissão de arrependimento. E batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma capacitação para você fazer a obra do Senhor, tá? E é claro, enfrentar, combater adversidades espirituais que fogem da nossa dimensão natural. Então, o batismo com o Espírito Santo é revestimento. São duas experiências distintas uma das outras. Vamos lá. Terceiro subponto. Chamados por Deus. Bom, ele coloca aqui, algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berger e Gunnar Vingre.
Falamos até sobre ele já, né? Pois é. Pela direção de Deus, esses dois missionários suecos, esses dois homens de Deus, chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Pois é, eles chegaram ao Brasil, tá? Em 1910. Coisa linda demais a história desses homens. Pelo amor de Deus, né? A história deles é extraordinária. Bom, ele continua dizendo, no início do século XX predominava a existência das igrejas históricas e tradicionais. Sim, as igrejas históricas e tradicionais, veja bem, Daniel Berger chega em 1910. As igrejas históricas e tradicionais já estavam no Brasil desde 1800 e lá vai fumaça. Pois é, estavam aqui há muito tempo. E quando eles chegam, a necessidade desses dois homens trazerem o movimento para cá, tá? Já tinha acontecido com eles quando ainda estavam em terras europeias. Pois é, enquanto ainda estavam na Suécia, passando pelos Estados Unidos, Inglaterra, locais aonde eles estavam acostumados, né? Principalmente Daniel Berger com toda a propriedade. Pois é, veja bem, lá eles recebem o batismo com o Espírito Santo e uma experiência muito parecida com aquela de Atos dos Apóstolos, aonde Paulo, né, está presente ali e o Espírito Santo na reunião diz, separa-me a Paulo e a Barnabé. Uma experiência muito parecida com aquela em que o profeta Ágabo sai e profetiza para eles, acontece com eles dois também. Pois é, da mesma forma eles estavam em oração e o Espírito Santo, tá, mostrou para eles que eles iriam vir para um lugar chamado Pará. E foram para o mapa, confirmaram isso e viram que ficava no Brasil. Pois é, quem está trazendo eles para o Brasil? O próprio Senhor, o próprio Espírito Santo. Amém? Então isso chega a acontecer, como escrito está aí, 1910, 19 de novembro de 1910. Ok? E como já disse, as igrejas históricas e tradicionais já estavam aqui. Pois é, também falei até que com a chegada desses dois homens aqui, a Igreja Batista que o receberam lá do Pará, vai se tornar agora uma igreja fervorosa, né? Os cultos são animados, os cultos são, sabe, as pessoas agora vão com vontade. Pois é, mas quando foi falado de batismo com o Espírito Santo dentro da igreja, a igreja, ó, fechou as portas. Foi aí que automaticamente, dentro do mesmo estado, tá, 1911, com toda a propriedade, tá, a igreja pentecostal vai começar a tomar forma. 1912, a Assembleia de Deus já está lá dentro do Pará, mostrando literalmente para que veio para o Brasil. Vamos lá. Deus usou Daniel Berger e Gunnar Wingre para mostrar que esses cristãos, tá, mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Coisa linda demais. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaria a se repetir em terras brasileiras, como já disse para vocês. Era possível ser um cristão com um fervor espiritual depois de então? Claro, com certeza. Bom, tópico de número 2, o nascimento de um novo movimento. Vamos lá? Sobre ponto de número 1, a pregação do movimento pentecostal. Bom, a pregação dos missionários passou a chamar a atenção da igreja, ou melhor, das igrejas tradicionais, causando incômodo, preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas e tradicionais. Porém, nós temos uma personagem que merece muito a nossa atenção, que é a irmã Celina de Albuquerque, que era membro de uma igreja batista também tradicional. A mesma aceitou a mensagem do batismo com o Espírito Santo, tomou a decisão de ficar em casa, orando por alguns dias, né? Segundo o historiador, parece que por 5 dias. Mas antes de terminar os 5 dias, a dona Celina de Albuquerque foi alvejada pelo poder do Espírito Santo, foi batizada. Pois é, estava com ela uma irmã chamada Teresa,
E quando a irmã Teresa viu a irmã Celina tomada pelo poder do Espírito Santo, abriu as portas e pernas para quem te quero, mandou ver e foi embora. Só que na metade do caminho o Espírito Santo também pegou a irmã Teresa. E aí tu já viu, né? Meu Deus do céu. As duas passaram agora a serem pioneiras, literalmente, do batismo com o Espírito Santo em terras brasileiras. E a irmã Celina, que foi a primeira, né? Pois é, merece nosso respeito. Bom, vamos lá. Assim a irmã Celina, né, recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Claro, outros irmãos se ajuntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja local, da qual as irmãs faziam parte, não concordou com aquele avivamento e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, se inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Pois é, nós temos aqui um traço histórico muito bom, né? Muito bom, mas muito bom. Sim, de fato. Depois que a irmã Celina e a irmã Teresa, né, foram batizadas com o Espírito Santo, as coisas começaram a acontecer, elas começaram a trabalhar diferente dentro da igreja. E é claro, é a forma como os missionários pregavam, é a forma como a irmã Teresa e a irmã Celina estavam se comportando, tudo isso causou desconforto dentro da igreja batista tradicional do Pará, dentro da igreja tradicional do Pará. E após esses movimentos, claro, esses 9 irmãos que aceitaram estar com eles, agora estão fora da igreja, né? Estão procurando um local e a casa da irmã Celina vai ser o primeiro ponto de oração para esses 9 crentes que estavam agora sem igrejas, expulsos, desigrejados. Mas aí agora vem uma perseguição sobre esses crentes pentecostais. E quem está trazendo essa perseguição são os próprios irmãos tradicionais. Bom, até os dias atuais a gente percebe que ainda existe um pequeno lapso, né, entre os tradicionais e os pentecostais. Mas independente disso, nós não estamos aqui para discordar ou concordar, nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós estamos aqui para falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Essa é a nossa missão. Ok? Segundo ponto aí, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Marcos 5,10. E elas se davam na esfera litúrgicas e entre outras. Pois é, na esfera litúrgica, isso aqui me faz lembrar de Estevão, mais uma vez, né? Que por conta da forma como era usado, cheio de poder e de graça, grupos se levantaram para confrontá-lo. Pois é, isso é o que mais acontece. Bom, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra os missionários Gunavingre. Bom, esse aqui eu não li no livro, né, da história deles, mas se ele está dizendo, eu acredito, porque tem muitos pontos da história desses 2 homens que são extraordinariamente espantosos. Sabe, a gente vê a forma como eles se entregavam, se deixavam ser usados pelo Senhor, é lindo demais. Bom, vamos lá. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Bom, outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Bom, a história da perseguição ao movimento pentecostal realmente é pautado através dos resquícios escritos com toda a propriedade. Mas é importante saber que da mesma forma como a igreja pentecostal brasileira estava sofrendo perseguição depois que o movimento foi implantado, muitos se voltaram contra, porque realmente causava espanto, causava coisas espantosas na vida, principalmente os tradicionais, não queriam isso. Então, um dos talvez promulgadores dessas grandes adversidades fossem eles.
Mas não estou aqui para julgar ninguém. Mas de fato, né, a gente vê que a perseguição ela foi ocasionada no Brasil desde muito tempo. Até mesmo os tradicionais, antes do movimento chegar, haviam sido perseguidos por uma outra igreja, né, por um outro movimento. Que não convém aqui a gente ficar citando isso, é passado. Hoje em dia, graças a Deus, a gente goza de uma liberdade religiosa, embora né, os incautos malucos por aí queiram, né, colocar freios em nossas bocas. Pois é, fazer o quê? Isso só mostra uma coisa, que é sinal de que a igreja está fazendo o seu papel e a obra do Senhor. Ok? Vamos lá. Terceiro subponto, curas divinas. Bom, houve perseguições e dificuldades no início da obra? Sim, a gente já viu, falamos sobre isso. Tá? No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wengren, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico estava moribundo e não podia mais falar. Foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. E imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos muitos relatos ou dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Lindo demais isso aqui. Não tem como a gente ficar falando, né? Tem que ler. Não tem jeito. Isso aqui é extraordinário. É lindo demais. Terceiro subtópico. Desculpa. Perdão. Estou tão empolgado, né? Terceiro tópico, a expansão do avivamento pentecostal. Vamos lá. Na expansão nós temos aí um modelo centrífugo. Temos um crescimento acentuado e, finalmente, a conclusão. Vamos lá, vamos ver como é que é esse modelo centrífugo. Bom, o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Deu para entender agora o que é centrífugo? De dentro para fora. Ok? Bom, começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a expansão da obra. E o Senhor salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estava se cumprindo. Só nessa pauta aqui uma observação. No momento em que esses 9 irmãos foram expulsos da igreja e eles ficaram sem ter um local para se reunirem, bom, a história mostra que eles foram para a casa da irmã Celina de Albuquerque. E ali surgiu o primeiro ponto de pregação, chamado Casa de Oração, que mais tarde viria a se tornar a Assembleia de Deus. Pois é, então naquele local ali eles se reuniam, faziam seus cultos, suas orações, e é claro, como já disse, vai ser o ponto inicial para futuramente ser chamado de Assembleia de Deus em 1912, ok? Pois é, queridos, isso é muito bom a gente observar isso aí. E por último aqui então, queridos, então chegando aqui dentro do subponto de número 2, um crescimento acentuado. A gente sai do crescimento centrífugo de dentro para fora e vai para o acentuado. Aqui ele começa a sua pauta dizendo que os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam crentes em outras igrejas. Não, não. Eles crescem ou cresceram e crescem até hoje porque eles evangelizam as pessoas. O movimento pentecostal busca discipular essas pessoas. Ou seja, os pentecostais crescem porque evangelizam e porque discipulam pessoas, tá? Por meio do Evangelho de Cristo. Segundo o dado do IBGE de 2010, veja o que diz: os evangélicos eram constituídos de 42 milhões de pessoas. Na maioria esmagadora delas são de pentecostais.
são de tradição, como ele diz, pentecostal, ok? Certamente a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Eu acredito, se 2010 era 42 milhões, nós estamos em 2023. São 10 anos de diferença, 13 anos de diferença. Se lá éramos 42 mil, o que não somos hoje? Pelo amor de Deus, bota aí uns 60 milhões, eu acredito nisso, com toda a propriedade, ou mais para lá, se não for mais do que isso. Amém, queridos? E aí, conclusão, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas que não admitiam o batismo no Espírito Santo. Pois é, igrejas tradicionais, tá? Que vieram da Europa, fugindo também já de algumas situações, se instalaram no Brasil e aqui ficaram, né? Mesmo tendo aquele fogo acirrado de outra religião, mas eles permaneceram aqui, cresceram, se estabeleceram, e quando o movimento pentecostal chega, pois é, enfrentam dificuldade. Como já era visto, os batistas já estavam aqui, né? Parece que os congregacionais, os anglicanos também já estavam aqui. Mas independente disso, o movimento pentecostal não veio para mudar a história de ninguém. Ele veio apenas para revestir a igreja do Senhor e torná-la capaz de lidar com situações que a mera tradição não era capaz. Era o âmbito espiritual de uma forma sobrenatural. Pega a visão, que Deus te abençoe e até a próxima.